Quais são os perigos que o narcisista traz à saúde mental? Interessante que quando falamos sobre isso, há uma espécie de vínculo que ambos criam. Se vocês quiserem saber sobre o tema, participe conosco até o final desse vídeo. Então, como eu tenho falado, existe uma espécie de vínculo, né, da parte do narcisista para com a vítima e da vítima para com o narcisista. Isso acontece muitas vezes por causa do love bombing, porque o narcisista, quando encontra alguém, primeiramente ele a idealiza. Interessante que quando o narcisista ele vê uma pessoa que ele tem interesse, né, ele tem uma sensação de que aquela pessoa irá satisfazê-lo. Então é por isso que ele se entrega de uma vez a essa pessoa, mas só que ele já faz tudo, na verdade, vamos dizer assim, contabilizado e programado. Porque ele faz isso porque ele já estudou a vítima de antemão e ele procura investir nela, né? E muitas vezes ele não sabe, tá, que ele vai se frustrar. Ele não sabe, porque ele é um procurador de si contumaz. Ele sempre tenta se achar no outro, mas na verdade ele nunca se encontra, porque ele é carente de self, tá? Então tem uma idealização inicial do narcisista para com a vítima e da vítima para com o narcisista. Porque quando ele vai investir numa pessoa, essa pessoa na maioria das vezes tem um problema de carência muito grande, um problema estrutural no seu relacionamento. Então essa pessoa, quando vai se relacionando com o narcisista e ela vai sendo bombardeada de love bombing, o que ela vai criar acerca dele? Ela vai criar uma idealização, porque supostamente ele a faz feliz, e na verdade a faz. Ele faz a sensação da vítima de se sentir bem. Interessante que Joseph Campbell, um mitólogo, né, ele diz o seguinte, que as pessoas na verdade não procuram a felicidade, elas procuram se sentir vivas, né? Interessante que as pessoas sempre misturam, né, a felicidade com viver, né, e a felicidade também com prazer, porque o ser humano é praticamente um ser senoidal, ele vive de alegrias. Interessante que a palavra felicidade, ela tem a conotação de ser algo pleno e imperturbável. Então por isso que a palavra felicidade vem de Félix, né? Ou seja, um estado mental que é imperturbável. Não chega a ser no nível búdico, na verdade, né? Dentro da filosofia budista, né? Tá certo que nenhum ser humano chega nesse estado, né? Mas os budistas, por exemplo, ele tem na verdade uma conotação de meditação muito grande, que se torna imperturbável, me perdoe. Eles sentem, mas não se deixam se influenciar por aquilo que sente. A perturbação nasce quando você é reativo à sensação que sente. A vítima do narcisista, ela sofre porque ela é vítima acerca da reação que sente pelo narcisista, tanto quanto o ama, depois tanto quanto o odeia. Por quê? Porque ela está amando uma percepção que ela criou do narcisista, e o narcisista adora a percepção que ele criou da vítima, tá? Então vai criando, né, esse laço que é totalmente intrincado, e esse laço se torna totalmente existencial, sim, para a vítima, tá? Então é por isso que depois que o narcisista ele conquista a sua vítima, acabou, vamos dizer assim, o processo de love bombing, vem o gaslighting, né? Então o que acontece? Aí começa a gerar um vínculo de afeto e monstruosidade. Ora ele ama a sua vítima, ora ele despreza, visto que o narcisista nunca ama, ele só demonstra esse amor quando ele tem algum interesse com ela, depois que ele fez o processo de gaslight, tá?
Então, por exemplo, ele demonstra afeto quando ele quer algo dela, depois quando consegue, ele pega o quê? A despreza. Então, a vítima vai tendo uma dissonância cognitiva muito profunda. Então, isso vai criando o quê? Na verdade, uma espécie de viés de confirmação. Ou seja, o amor dela se torna totalmente condicional, né? E ele, como, vamos dizer assim, ele deturpa todas as percepções que a mesma tem, o que ela vai acreditar, né? Isso ele faz, tá? Mediante o gaslight. Se acontece algo errado no meu relacionamento e ele briga comigo porque eu dei algum motivo para ele, tá? Então aí, a partir daí, que a vítima vai ter um problema de ansiedade, angústia e autoestima baixa. Então ele vai criando com ela essa espécie de laços emocionais. É um laço emocional que é totalmente destrutivo. Depois desse laço emocional, né, e do viés da vítima, dela acreditar que ela não merece sofrer, mas sofre, mas toda vez que ela sofre, o narcisista justifica, e ela vai entrando nesse processo de angústia, sabe, ansiedade. Por quê? Porque o relacionamento com o narcisista é como se você pisasse em cima de ovos, tá? Então o que ela vai começando a ter, né? Ou seja, ela vai ter uma baixa autoestima muito grande, né? Ela vai ter ansiedade e depressão e muitas vezes, síndrome do pânico. Por quê? Porque o estado psicológico dela está muito fraturado, né? Ela se fratura, a sua identidade se quebra. Então, a erosão da identidade dela acontece por causa desse ciclo que o abusador faz. Hora de afeto, quando ele tem interesse, quando ele se sente satisfeito e não quer mais, hora a despreza. Então ele vai criando, na verdade, um relacionamento tóxico, sabe? Por exemplo, é um morde e um assopra. Então, com isso, ele vai fazendo o quê? Vai destruindo a identidade da vítima, porque ela começa a ter uma percepção muitas vezes equivocada acerca de si mesma, porque o narcisista, na verdade, ele está jogando algo que é dele nela. Ele não tem self. Então ele faz a vítima também perder uma espécie de self, mas para ela, para a vítima, seja homem ou mulher, é muito mais complicado, porque entra num estado de confusão muito grande, e a mesma não consegue mais acreditar nos seus sentimentos, porque o narcisista colocou nela uma parte que é dele, né? Então a mesma que tem valores e empatia, na verdade, ela vai começar a questionar, né, acerca dos seus próprios valores, e vai tendo uma erosão da própria identidade. E dessa erosão, o que vai acontecer? Um reforço intermitente, tá, de culpa e de vergonha. Por quê? Porque toda vez que o narcisista vai brigar com ela, ela se sente culpada, e com isso sente vergonha de si mesma. Você vê que a baixa autoestima vai crescer de uma maneira tão grande que ela vai entrando nessa espécie de depressão. Ela começa a se desprezar, entendeu? Ou seja, nesse aspecto que já acabou o gaslight, o narcisista está se frustrando com ela e começa a culpar essa pessoa. Então o que ele vai fazer? Vai desfragmentar a identidade da vítima. Então ele vai fazendo isso, tá, de uma maneira totalmente constante. Então é um reforço intermitente da parte dele. E a vítima vai ter o quê? Na verdade, ela vai ter essa espécie, tá bom? Por exemplo, de um autodesprezo, né? Porque quando termina o relacionamento, ela muitas vezes ela começa a questionar, né, o quanto que foi boba, ou o homem também, o quanto que foi bobo por acreditar nessas promessas de amor. Então a pessoa muitas vezes, depois que finda o relacionamento, a pessoa muitas vezes começa a ter, na verdade, síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Tudo isso ocorrido pela baixa estima que o narcisista colocou nela. Porque um relacionamento dentro com o narcisista parte do princípio que tudo para ele é a curto prazo. Se você não faz para ele na hora, esquece.
Então, e depois, mesmo você fazendo, depois de um determinado tempo, mediante a sua chantagem, de qualquer maneira, na verdade, ele vai se frustrar com você. O narcisista, ele se frustra com todo mundo. Ele procura algo que é dele, né, no outro, e nunca vai achar. E o que isso acontece na vítima? É essa espécie de erosão. Então, essa dependência emocional que a vítima vai procurar no narcisista, o que é? É o primeiro amor, é a primeira vez que ele demonstrou amor, carinho e afeto, mas muitas vezes ela não entende que isso foi uma teatralidade dele para poder conquistar ela. Mas como a vítima pode se libertar desse sentimento? Temos que ser sinceros, né? Porque muitas vezes as pessoas oferecem pílulas para questões existenciais. Tudo é uma espécie de processo e de construção. Então, para você quebrar essa dependência emocional do narcisista, você que está vendo esse vídeo, você tem que reconhecer, tá, que precisa de ajuda, procurar uma rede de apoio, né, procurar terapias, né, terapias mesmo, sabe, ir no psicólogo, né, conversar com amigos, criar uma rede existencial de pessoas que te amam e que se importam com você. E você tem que ter, na verdade, uma redescoberta, porque o narcisista muitas vezes ele tenta roubar tudo de uma pessoa, né? E muitas vezes ele consegue, mas outras vezes ele não consegue. Se as pessoas verem, na verdade, ou analisar esses traços, porque o narcisista, por onde que ele passa, ele destrói. Então você tem que ter um reconhecimento de que o narcisista, na verdade, ele é uma pessoa que você nunca irá agradá-lo, por mais que você tente. Você que está vendo esse vídeo, você tenta ganhar ele. Não, mas eu vou voltar a ter o amor dele. Não, você não vai. Isso que ele faz é apenas uma manipulação que te prende a ele, que faz, tá? Que a culpa de que o relacionamento não está dando certo é mormente sua e não dele. Ele nunca reconhece. Então, você, para manter a sua autonomia, reconheça que você está dentro desse ciclo abusivo, busque ajuda e invista em conhecimento. Qual é o conhecimento? Você começar a ler tudo sobre narcisismo, dissonância cognitiva, viés de confirmação e dependência emocional. Porque você fazendo isso, você ficará muito mais preparada para perceber quando uma pessoa é totalmente amorosa da primeira vez que te vê, porque ninguém é amoroso da primeira vez que te vê. Primeiro tem o desejo, depois tem um vínculo afetivo, para que depois floresça, na verdade, um sentimento de cumplicidade, tá? E companheirismo. E também você tem que aprender a cuidar de si e reconhecer também que você merece sua segunda chance. Todo mundo, quando erra, tem a capacidade de aprender com seus próprios erros. Não tem uma pessoa nesse mundo que nunca se relacionou com um narcisista. Sempre houve. Mas enquanto que você aprende, o narcisista nunca aprende. Por quê? Porque ele não tem sentimentos para com o outro. Ele apenas se vê como o coitado da relação, tá? Então, esse vídeo que eu falei aqui para vocês, né, se reduz apenas nesse aspecto, que os perigos mentais que o narcisista causa com você quando você se relaciona com ele. Porque o que ele quer, na verdade, é colocar o pior dele em você e que você não acredite mais no melhor que você tem. E sempre há uma espécie, sim, de recomeço. Se vocês acompanham o nosso vídeo até agora e tem o seu testemunho e tem a sua história para contar, entre aqui no nosso canal, comentem, tá? Divida a sua história, né? E nos informem, na verdade, o seu caso aqui, que nós leremos com maior atenção. Mas nunca se esqueça, quando você se relacionar com alguém, né, você sempre tem que ficar esperto e ficar totalmente centralizado, porque amor à primeira vista, esse conceito, na verdade, de alma gêmea, cabe apenas ao narcisista, que ele sempre vai fazer o quê?
te encantar para que você corresponda àquele amor dele, que na verdade nunca é amor, é apenas um teatro. Eu agradeço, viu, pelo carinho e pela atenção de todos, e acompanhem os nossos vídeos e curta, comentem e compartilhem. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.